Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais um super debate. Eu estou com dois super convidados para essa troca de ideias e também para esse confronto de visões de mundos. De um lado, eu tenho um cristão pressuposicionalista e do outro lado, eu tenho um ateu. Então, nós temos aqui visões opostas e, segundo a lei da não contradição, ambas não podem ser verdade no mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, um dos lados estão certo. E quem vai chegar a essa conclusão são vocês que estão assistindo. Desde já eu quero pedir que você deixe o like nessa live, compartilhe em suas redes sociais também esse debate, deixe o seu comentário também depois acerca do assunto, né, na sua visão, quem que defendeu melhor a sua visão de mundo. E eu quero iniciar aqui passando para o Yuri. Pessoal, quero dizer que no início, né, se apresentando e apresentando já também o que vai defender nesse debate, cada qual vai ter 5 minutos de apresentação, tá bom? Então, vocês que estão chegando aí, já está por aqui o Tobias, vão compartilhando essa live nos grupos de WhatsApp, beleza? Então, Yuri, você pode cumprimentar o pessoal e você tem 5 minutos já para apresentar, né? O tema da live é o seguinte, galera, cristianismo versus ateísmo. Qual sistema de pensamento é coerente sobre a realidade? Yuri, você está com a palavra, tem 5 minutos, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Yuri Schein, eu sou de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, estudo apologética há muito tempo, já desde 2005, 2006, e então comecei com evidencialismo e parti então para o pressuposicionalismo. E eu defendo a visão pressuposicionalista, mais parecida com a visão do Jung, Vincent Jung, né? Tem uma similaridade com o Gordon Clark, mas mais parecida com o do Vincent Jung. Né? Eu vou defender a visão, a cosmovisão cristã, baseada no princípio chamado princípio de coerência. O princípio de coerência é que uma cosmovisão, a visão de mundo, o primeiro princípio de uma cosmovisão, o axioma primeiro, enfim, ele deve responder de maneira coerente todas as questões últimas da vida, e ele deve não ser contraditório em si mesmo. Então, para que eu possa abraçar uma cosmovisão, eu devo ter, então, a resposta de todas as questões últimas da vida, né? E ele deve não se contradizer. E a gente, então, deve, por lógica, por necessidade, abraçar aquela visão de mundo que é mais consistente tanto com esses pressupostos que eu coloquei, como que com a realidade, né? Com a nossa visão, ou seja, se ela só for uma visão que eu não possa colocar em prática, ela não pode ser abraçada. Né? Você não vai conseguir viver com uma visão de mundo que você não pode botar em prática. E no decorrer do debate, acredito que vou ser bem sucedido pela graça de Deus, pela glória de Deus, e é isso aí. Você ainda tinha 3 minutos, Yuri. Você quer continuar? Não, tranquilo. Vou deixar o nosso amigo fazer uma apresentação ali e depois a gente vai conversando. Ok. Então, Ari, você tem 5 minutos agora, tá bom? Depois o Yuri vai começar esse debate fazendo a pergunta. Mas apresente aí sua visão de mundo, ok? Fica à vontade. Perfeito. Eu sou o Ari Martins. A quem ainda não me conhece, eu sou diretor de uma instituição de astronomia, Pleiades do Sul. Sempre me envolvi ativamente com projetos céticos, bacana, onde a gente discute criticamente o ceticismo, entendendo ceticismo aqui de uma maneira mais ampla, tá bom? Então, a gente vai desde esse combate mais ativo a pseudociências e tudo mais, até discussões mais filosóficas. É mister aqui pontuar um ponto, né, pontuar um ponto bom, segundo o qual a atitude cética não necessariamente se resume a uma atitude radical, né? Eu entendo que até para você defender tropos céticos, até para você exercer uma crítica acerca dos critérios, né, das possibilidades de critérios do entendimento, você precisa ali de conhecimentos, você precisa de critérios também.
ou seja, a ausência total de critérios e a instituição que anula completamente a verdade e o conhecimento, ela não encontra respaldo em mim. Bacana esse tipo de ceticismo absoluto, que incorre constantemente em contradições, né? Se eu falo que não há verdade, alguém está legítimo em perguntar, mas como eu posso confiar nessa frase sua que não há verdade? Se eu falo que não há conhecimento, alguém está legitimado em perguntar, de onde você tirou conhecimento para dizer que não há conhecimento? Se eu falo que não existem critérios, alguém também está legitimado, né, sobre critérios. Perguntar com que critério você alega isso, né? Então, enfim, esse tipo de ceticismo eu não advogo, mas o ceticismo crítico, sério, né, que é uma atitude antidogmática, que é uma atitude que se estabelece da constatação do conflito entre diversas escolas filosóficas, entre diversas visões de mundo. Então, o ceticismo ele se estabelece a partir dessas divergências, né, e antagonismos até de visões de mundo estabelecidas ali, e, de repente, você consegue observar nesse conflito entre as teses, você consegue observar uma certa equipolência, dado que essas teses, essas cosmovisões distintas, elas trabalham já alicerçadas em lógicas distintas, portanto, elas, no âmbito das lógicas internas delas, todas elas têm uma aparente coerência. Então, o ceticismo, ele denuncia esse tipo de prática também, né? Ele não precisa ser um anulador dos fenômenos enquanto tais. Então, ele pode ser um ceticismo fenomênico que admite ali a verdade absoluta no âmbito dos fenômenos e no âmbito dos axiomas lógicos, né? Dos fundamentos do raciocínio. Então, é uma atitude bacana, porque vai tirar a gente daquele sono dogmático infantil de achar que tudo tem que ser respaldado por critérios e a verdade tem que ser alguma coisa que pode ser apreensível a todo momento, e não é assim. O ceticismo é uma visão que vai dialogar, inclusive, com as modernas epistemologias, que vão tratar das teorias de justificação, e o ceticismo influenciou muito nessas modernas escolas filosóficas, né, no âmbito da epistemologia. Então, o ceticismo é uma coisa séria, mas você não precisa endossar um pacote completo, porque cada um de nós tem uma individualidade filosófica. No âmbito das discussões ateístas, né, eu entendo que definir o conceito de ateísmo, eu respaldo mais as propostas de ateísmo proposicional, né, porque elas são mais simétricas com o teísmo. Né? Se o teísmo ele pode ser reduzido à proposição de que não há Deus, o ateísmo, simetricamente, ele pode ser reduzido à proposição de que assume que, né, não há Deus, ou seja, o ateísmo como uma visão de mundo que simplesmente assume que a proposição há pelo menos um Deus é falsa. Né? É filosoficamente coerente, porque assim a gente pode argumentar e ver qual visão faz mais sentido. Mas eu sei que na prática as coisas são mais doxásticas, né? Então, na prática, existe ali mais ou menos uma questão de graus de confiabilidade de crenças, e na prática você tem um espectro maior entre probabilidade, entre crença convicta ou não, e etc. Então, a gente pode discutir isso melhor, porque meu tempo já se finda aqui. E é claro que eu vou debater também o pressuposicionalismo, que é a apologética que o nosso amigo, na sua apresentação, colocou como sendo a sua defesa. Então, a gente vai ver se realmente ela consegue ser um pressuposto de inteligibilidade. Beleza, deu tempo. O Yuri vai começar esse debate fazendo a primeira pergunta, mas você, como tem 2 minutos, Yuri, você pode comentar alguma coisa, tá bom? Mas antes de eu te passar a palavra, eu quero ler aqui um superchat que já mandaram para ajudar o canal. Parabéns, Jadson. Yuri, muito firme e coerente. Abraço, Bruno. E apareceu aqui também o Galvão, nosso amigo. Ele disse assim, excelente debatedor, Jadson. Parabéns. Apareceu também o meu amigo professor Adson, professor de filosofia da mente, de filosofia da ciência. Abraço, viu, professor Adson? Yuri, você está com 2 minutos, tá? Pode começar fazendo a primeira pergunta e comentar qualquer coisa também. Fique à vontade. Certo. Primeiro eu vou perguntar para o Ari, né, já que a gente está debatendo sobre coerência, como ele definiria, como ele escolheria um princípio de raciocínio, o axioma primeiro, enfim, para responder à sua visão de mundo, né, de maneira coerente. Quais seriam os requisitos para isso
e o que ele definiria como coerente, se existe uma tolerância dentro dessa coerência, né, de, vamos dizer assim, aqueles erros que não são tão crassos, etc. Não sei se ele entendeu a minha questão. Conseguiu entender? Certo, Yuri. Posso responder? Pode responder. Claro, claro. Vou soltar Perfeito. o tempo, peraí, espera um pouquinho. Pode ir, Ari. Certo, as bases, né, as minhas bases são as mesmas, olha só, do Yuri, do Jadson e de qualquer ser humano que já pisou por sobre a Terra, até mesmo dos céticos radicais, porque nós não é que a gente escolhe quais são os axiomas ou as pedras fundamentais, os fatos brutos do nosso aparato cognitivo que vão nos guiar no conhecimento. Eles já estão dados, são princípios legítimos, né, e dos quais, mesmo que a gente possa, de alguma maneira, alguém possa, de alguma maneira, problematizá-los, dizendo que eles podem não ser parte de todos os mundos possíveis, tudo, mas parece ser o caso para nós que eles se dão de uma maneira tão viva que a gente chama essas bases de bases, fundamentos, né? Por exemplo, nós temos os axiomas, proposições analíticas, de modo que a gente não pode estar errado quando a gente pensa nelas, e nós temos, por exemplo, a aparência. Eu posso estar errado se o Yuri e o Jadson são seres externos, eu posso estar errado, no fim das contas, o solipsismo, por mais absurdo, ele pode ser coerente, mas eu não posso estar errado com a aparência do Yuri, com a aparência do Jadson, que se dá no meu aparato cognitivo, né? Por quê? Porque não há derrotadores para essas aparências, elas se dão de modo vivo, e se eu tentar justificá-las é porque elas não são básicas, então elas são básicas, de modo que até o pressuposicionalismo, quando ele diz que é preciso, né, um ser perfeito para fundar a lógica, até ele, para pensar isso, para ter coerência nisso, ele está se fundando nos princípios lógicos, e não em Deus ou nas escrituras, né? Por mais que o pressuposicionalista pode ser um escrituralista, mas ele está, sem perceber, se fundamentando nas mesmas leis lógicas, nos princípios de razão suficiente, nos princípios de causalidade, na lei de contradição e princípio de identidade. Eles estão fazendo as mesmas inferências, eles estão trabalhando com modus tollens, modus ponens, bacana, eles estão considerando os mesmos axiomas, os mesmos critérios, só que eles acham que aquilo ali vem de Deus, ou das Escrituras. Mas, se ele diz que vem das Escrituras, para ele ter certeza que vem das Escrituras, há um caráter circular aí, porque para ele ter certeza que vem das Escrituras, ele tem que, e que as Escrituras conseguem fornecer os axiomas, ele tem que saber antes que os axiomas estão certos, para eles saberem que as Escrituras conseguem ser o fornecedor desses axiomas. Então, no fim das contas, tanto eu quanto o Yuri, o Jadson, todo ser que já pisou na Terra, pensa de acordo com os mesmos princípios, até para negá-los. Tá bom? Até para a gente negar os princípios lógicos, a gente utiliza princípios lógicos. Tranquilo. Yuri, 5 minutos, pode comentar o que o Ari falou, tá? Fica à vontade. Tá, certo. É um fato que todo ser humano, ele possui em si a imagem de Deus. Esse Imago Dei, de acordo com a Bíblia, né? Esse Imago Dei, ele pressupõe ética, pressupõe verdades lógicas, né? Verdades fundamentais, conhecimento inato de Deus. E essa ontologia humana, né, com a qual ele foi criado, mesmo depois da queda, ela continua como uma estrutura básica de fundamento de pensamento dele. Porém, um primeiro princípio de uma cosmosão, ele deve justificar essa explicação, ela tem que ter uma explicação para isso, não simplesmente assumi-lo, né? Eu não posso simplesmente assumir algo, eu devo ter o meu primeiro princípio deve englobar esse vamos dizer assim, explicar essas verdades fundamentais, não apenas dizer que 1 mais 1 é 2, né, mas explicar a fonte, etc. Agora, sobre os céticos ou todos os outros terem os mesmos princípios básicos fundamentais, eu não estou muito certo, né, sobre os céticos, principalmente os céticos antigos filósofos gregos, né, que entravam na autocontradição. Se a contradição é um princípio fundamental, então eles realmente eles não tinham esse como um princípio fundamental. Isso eu estou falando do cético irracionalista, né, enfim. Aquele cético, como ele falou no começo, né, que diz que não há verdades absolutas, e ele está afirmando isso como uma verdade absoluta, então, obviamente, isso não é um princípio fundamental para ele. Ou ele
afirma que é e não é, deve ter algum problema mental. Estou falando daquele cético que eu me refiro, né, que a gente se referiu no começo. Mas, enfim, é isso aí. Vou deixar correr o debate e vamos seguir. Beleza, você pode comentar o que o Yuri falou. Ari, está com a palavra. Certo. Esse cético mais radical, né, do qual eu salientei no início que eu não me filio exatamente a esse tipo de ceticismo, ele começa, sobretudo, a partir do ceticismo dialético agripiano, né, que foi um dos discípulos da escola pirrônica ali, e, enfim, ele vai mostrar, ou pelo menos buscar mostrar, que os nossos raciocínios sempre caem numa armadilha, né, porque a regressão infinita não é uma prova robusta, não é uma inferência válida, ou pelo menos não deveria ser, nessa visão. A circularidade também não é, e, enfim, a fundação, que seria né, ali uma verdade básica, simples, também não deveria ser pelo próprio critério de que algo para ser, né, justificado, precisa ser justificado mediante outro, né, ou seja, mediante um ente que transcende a ele, né. Então, uma autojustificação seria uma espécie de circularidade interna dentro da própria proposição simples. Então, esse tipo de ceticismo, de fato, ele acaba incorrendo em algumas contradições, mas esses céticos, eles tentam se livrar dessas contradições, dizendo que os próprios princípios que viabilizariam essas contradições, eles também não são justificados, né? Então, cada vez que você tenta colocar uma proposição mostrando que esses céticos estão cometendo uma contradição performativa, eles vão olhar para o seu argumento, que prova a contradição performativa, dizendo que o seu próprio argumento também entra no critério agripiano de que ele não consegue se respaldar, ele não consegue se justificar de maneira segura, né? Então, o cético radical, ele tenta se livrar dessa maneira, ele tenta pegar princípios, ele tenta falar, por exemplo, coisas do tipo, você quer respaldar a lógica, você quer respaldar o modus ponens, utilizando o próprio modus ponens, porque para você respaldar o modus ponens, você estaria utilizando o modus inferencial ponens, né, de implicação. Então, o cético, ele trabalha muito com isso, né, e o cético radical, ele vai tentar se esquivar, mostrando que, se ele está em contradição, o argumento que mostra a contradição dele também não pode ser respaldado, porque utiliza, né, vai correr no erro de se respaldar numa coisa que precisa se respaldar por outra, né. E, enfim, eu não sei se agora minha pergunta ou é apenas a consideração à fala do Yuri ou Jadson. Agora o Yuri vai te responder e você vai fazer a pergunta. Aí nós fecha a primeira parte, né, que o Yuri começou fazendo a pergunta. Aí você vai começar certo. Depois. Então comenta agora o que ele respondeu, Yuri. Fica à vontade, tá bom? Certo. Não, sobre a questão da autocontradição, ali ficou bem claro que ele próprio não abraça o princípio do ceticismo antigo, então essa questão ficou bem clara para mim. Sobre eu volto a salientar sobre uma cosmovisão ter que conter dentro de si a explicação e a resposta para princípios que nos são evidentes verdades, né? Com isso eu digo fundamentos da lógica e matemática, pressupostos éticos, né, que nós já carregamos dentro de si. Então uma cosmovisão, ela deve ser capaz de responder esses princípios que nós temos como fundamentais, né? Porque se ela não justifica tais princípios, então deve ter outra fonte da verdade. Essa fonte da verdade é nós mesmos. Então para que a gente precisa de um primeiro princípio? A gente não precisaria de primeiro princípio, né? Só que se a gente não raciocina num outro primeiro princípio, que não é só as nossas próprias mentes, nós não temos nada para justificar as outras questões últimas da vida. E a nossa própria ontologia como ser humano, né, ela não pode justificar todas as questões últimas da vida. Ou seja, o ser humano, ele não é a medida de todas as coisas, né? O ser humano não é a medida de todas as coisas. Eu não sou a medida de todas as coisas. Então, a minha própria ontologia, ela não é o suficiente para esse propósito. Então, eu devo ter uma cosmovisão
que seja coerente com esses princípios que nos são evidentes, que nos demonstre de onde vêm esses princípios que já são verdades fundamentais, como a lógica, como algumas verdades éticas, e também me apresente respostas para outros princípios e outras necessidades humanas. Então, eu gostaria de salientar isso, né, dessa rodada aqui. Não sei se estão me ouvindo aí. Aqui, para mim, deu uma travada aqui. Estão me ouvindo Estamos aí? te ouvindo. Sim, Yuri. Travou a sua imagem, agora, mas a sua voz fluiu bem. Sim. Agora, Ari, você tem 2 minutos, pode comentar o que ele falou e faz a pergunta, tá? Vai lá. Perfeito. Sobre comentar o que ele expôs aí, não tem muita novidade. Enfim, então eu vou emendar aqui já com a pergunta, e eu pergunto para o Yuri o seguinte: Yuri, dado que dado que o pressuposicionalismo pressupõe Deus e as Escrituras, né, como pressuposto da razão, da lógica, ou seja, dos próprios pré-requisitos de inteligibilidade, de modo que até na visão pressuposicionalista, para se negar a Deus é preciso estar usando, raciocinando com princípios que só são possíveis à luz dessa fundação, que é Deus, as Escrituras, de modo que até para se negar a Deus estaria se aprovando, confirmando, Deus nesse tipo de visão, porque, enfim, se eu sou inteligente, se eu consigo raciocinar, eu não poderia ser o promotor disso por mim, por mim mesmo ali, enfim, um conjunto de reações químicas e tudo mais. Mas eu pergunto para o Yuri o seguinte: dado que quando ele, ou qualquer pressuposicionalista, professa isso, de que só as escrituras podem respaldar, podem ser um axioma fundamental, um requisito de inteligibilidade. Quando o pressuposicionalista diz isso, não é Deus quem está falando diretamente, Eu assumo aqui que qualquer pressuposicionalista sabe que há uma diferença entre ele e Deus. Ele pode até acreditar que fala em nome de Deus, mas que não é diretamente Deus quem está proferindo essa máxima pressuposicionalista. Já que não é Deus e sim ele, e já que ele, o Yuri, é falível, como ele pode saber que ele não está errado ao dizer que a lógica só pode ser fundada por Deus? Beleza. Yuri, você tem 5 minutos, tá bom? Você pode ficar à vontade para falar. Está com a palavra. Certo. Na verdade, não sou eu, que digo isso, É a revelação bíblica. Então, a revelação bíblica diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele é a luz que ilumina todo homem. João 1:1, João 9. Ou seja, a razão humana, Logos, como eu não interpreto só como o verbo, só como a palavra, mas Logos mesmo, no sentido grego, que implica todo o conceito, implica também a lógica e todos os outros conceitos de verdade. Ele ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, eu não estou pressupondo isso de mim mesmo, é a revelação que me dá isso. E segundo, como eu sei que a revelação está certa, é porque eu sou um pressuposicionalista, eu pressuponho que ela esteja certa, porque é necessário abraçar um primeiro princípio. Segundo, o primeiro princípio é por natureza improvável. Então, como assim improvável? Ele não precisa de prova, porque se ele precisasse de prova, então teria um princípio anterior a ele. Agora, o que eu devo analisar é se esse primeiro princípio responde todas as questões últimas da vida e se ele é coerente em si mesmo. Por isso que um pressuposicionalista deve ser um bom teólogo. Eu acredito, por exemplo, que o arminiano não conseguiria ser um pressuposicionalista, porque ele iria colocar a Bíblia em contradições com a sua teologia. Eu tenho essa crença, por quê? Porque eu vejo falha dentro da teologia arminiana, ele não conseguiria responder de maneira coerente um ateu ou qualquer outra pessoa, porque ele iria colocar a Bíblia em contradição. Então, se avalia, depois de ter respondido ali a pergunta, se avalia então o primeiro princípio, já que ele é improvável, ou seja, ele não pode ter uma prova anterior a ele, e se avalia a partir de que ele responda às questões últimas da vida e que ele não seja contraditório. Então, acredito que respondi a pergunta. Beleza, você tem 5 minutos agora, Ari, para a réplica, fique à vontade. Perfeito. O ponto aqui é o seguinte: quando um pressuposicionalista
ele afirma, faz a declaração de que é preciso que a lógica seja respaldada por algo que não seja, né, a lógica não essa lógica tão perfeita, pelo menos a base da lógica é perfeita, ela não pode ser respaldada por, enfim, por seres ali que evoluíram num cenário, entre aspas, caótico, e é preciso um ente, uma entidade inteligente e perfeita, né, para ser o pressuposto dessa lógica que, formalmente falando, ela é perfeita, ela é bem coerente, a lógica, tanto que a lógica é um ferramental para tornar o nosso pensamento coerente, a gente chama isso de razão, então ela só pode advir de um ser perfeito, né? Mas quando o pressuposicionalista afirma isso, né, de maneira arbitrária, porque não foi fundamentado, não foi provado ali que a lógica, que a nossa razão, a nossa capacidade, nossas capacidades inteligíveis, elas só podem provir de algo que seja assumidamente superior a nós, ou mais ainda, perfeito, né? Mas vamos conceder esse cenário de que só, né, de que de fato é preciso algo maior para produzir as condições de inteligibilidade. Então, a minha pergunta para o Yuri, direcionada a qualquer pressuposicionalismo, é exatamente o seguinte: se o pressuposicionalista, ele não é o próprio Deus, ele não é a própria Escritura, ele é esse humano que se pressupõe ser falho, que não pode produzir uma razão coerente, uma lógica, porque a lógica é perfeita, né? Se, no fim das contas, antes de qualquer coisa, nós somos humanos, incluso o pressuposicionalista, e dado que quando o pressuposicionalista faz suas declarações, não é Deus diretamente quem está falando, é ele que assumidamente é falível, como ele pode ter certeza, uma certeza tão clara e cristalina, que ele está equivocado, que não há um ponto de toque com Deus ou com as Escrituras, e a própria proposição segundo a qual a lógica só pode ser fundamentada em Deus e nas Escrituras também não está errado. Se o próprio pressuposicionalista já pressupõe que nós, seres humanos, não somos capazes de produzir uma razão tão coerente, né, tão firme. Então, já que eu ainda tenho um restinho de tempo, eu toco de novo nessa questão aqui, né? Quando o pressuposicionalista diz que a lógica demanda as Escrituras, Deus como um fundamento último, não é Deus quem está falando, é o pressuposicionalista. Então, ele não pode ter essa garantia, a gente não pode ter essa garantia de que ele esteja de fato correto, de que ele esteja de fato, né, assumindo uma verdade infalível ao dizer que só Deus é o pressuposto da razão. Ele pode estar equivocado pelo próprio pressuposto do pressuposicionalismo, né, de que ele, sendo humano, e no momento que ele declara o pressuposicionalismo, ele não é Deus, ele ainda é humano, ele conserva a natureza humana, então essa natureza humana pode estar enviesada e interpretando, ou de alguma maneira confabulando, essa sensação de estar falando em nome de Deus, ou de estar raciocinando coerentemente, né? Porque, segundo a premissa pressuposicionalista, a razão coerente e perfeita como ela não pode ser produto humano, né? Portanto, o pressuposicionalista não pode estar perfeitamente correto nisso. Beleza, você pode responder o que ele comentou, Yuri, aí nós vamos entrar no segundo bloco, depois livre, né? Tempo livre aí, um diálogo entre vocês. Mas responde ele, fica à vontade. Perfeito. Vocês estão me ouvindo aí? Que agora eu estou sem o fone aqui. Consegue me ouvir? Perfeito. Perfeito. Eu acredito que há um equívoco, tá, Ari? Porque a lógica, eu nunca disse que ela é falível, tá? Eu disse que o ser humano tem em si as verdades como fundamento ontológico de sua natureza. Elas não são negáveis, elas são inegáveis, mas elas não podem ser o primeiro princípio de raciocínio de uma cosmovisão. E uma cosmovisão deve justificá-las, deve explicá-las e justificá-las. Então, um pressuposicionalista escrituralista, ele não nega que isso eu estou falando de lógica, eu não estou falando de empirismo, estou falando de lógica, lei da não contradição, todos os princípios e fundamentos da lógica, eles são, vamos dizer assim, estão como semente na natureza humana. O ser humano não consegue raciocinar se não for através desse princípio, que já existe dentro dele, um ateu, até um hindu, que seja,
ele tem isso como fundamento dentro dele, ele raciocina com essas bases fundamentais dentro de si, como uma estrutura de pensamento já, né? Uma forma de pensar. E essa forma, ela não é em si um primeiro princípio, né? Porque se eu simplesmente, o gato faz cocô, ali, o gato faz cocô, eu estou descrevendo aquilo. Se eu simplesmente dizer que o homem raciocina, eu não estou dando um primeiro princípio, eu só estou descrevendo algo que acontece. Então, a mesma coisa, o ser humano, ele tem a lógica como um princípio, essa lógica ela é um princípio de pensamento, ela é inegável, e como princípio de pensamento, não como primeiro axioma, tá? Uma forma, eu errei na hora de me expressar, uma forma de pensamento, só que essa forma de pensamento não é um primeiro axioma, né? Ela só é a estrutura pela qual ele pensa, e ela precisa de uma explicação, de uma justificação, como qualquer coisa na vida, a gente filosofa justamente para isso, né? Ela precisa de uma explicação no sentido de não, de onde vem, né? Como por exemplo, como o pressuposicionalista responde, isso já faz parte da imagem de Deus no homem, responde assim, Cristo é o Logos, ou seja, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo, do Logos, né, do Verbo, ele raciocina dessa forma, e assim sucessivamente. Então, acredito que isso não bate uma coisa contra a outra, né? E o pressuposicionalista, agora, partindo com o primeiro princípio, como não pode ser a lógica. Por que não pode ser a lógica o primeiro princípio? Porque o primeiro princípio ele deve responder todas as questões últimas da vida. A lógica não responde questões éticas, né, por si mesma. Ela deve raciocinar em cima de um princípio, seja o empirismo, seja o racionalismo, seja a escritura, seja os escritos dos Vedas, seja o que for, ela vai raciocinar em cima desse princípio, a lógica, para personar, como diria o Malebranche, a verdade, para tentar absorver a verdade ali daquele primeiro princípio. Ela não vai trabalhar por si só, como que eu sei que estupro é errado, né? Eu não faço, não tem como, só com a lógica, eu chegar nesse princípio. Eu preciso de um primeiro princípio, ou de uma outra linha de raciocínio, e eu uso a lógica para isso. Mas a lógica ela é só um instrumento que eu raciocino em cima desse primeiro princípio. Então é assim que o escrituralista pensa. E agora ele tem que ter... Daí vem a outra questão, que é o que eu já falei antes, ele tem que ter uma explicação para essa forma de pensamento, ou forma de ser, que nos é inerente ontologicamente, tá? Então, eu estou só distinguindo aqui para deixar claro a minha posição por ali. Talvez algum outro pressuposicionalista diga que a lógica não seja uma verdade absoluta, ou que ela não é autojustificada. Ela é autojustificada porque nós somos feitos à imagem de Deus, mas ela é autojustificada, né? Um ateu pode ter certeza de que A não é B, né? Que A é A, B é B, enfim, né? Ele pode ter certeza de verdades como a lei da não contradição, etc., porque ela é auto-evidente, mas ela não pode ser um primeiro princípio pelas razões que eu coloquei ali, que seria não dar explicação de todas as questões últimas da vida, né, e a própria descrição de si mesma, de como ela surgiu entre aspas, né, qual a fonte dela, etc., a sua natureza, etc. Muito bem, vamos entrar agora para a discussão sem tempo, né? Vocês vão ter um diálogo, podendo interromper o outro, né? Claro que nós estamos em um debate civilizado, mas você pode sempre interromper seu interlocutor fazendo uma pergunta, né? Então, vai lá, vocês têm 15 minutos aí, tempo livre, sobre essa questão que vocês estão tratando, sobre a lógica, fiquem à vontade. A minha pergunta vai ser em cima do comentário do próprio Yuri. O Yuri, ele comentou que a lógica... você ainda vai soltar o tempo, Jadson? Não entendi. Vou soltar. Soltei, pode ir. Sim, perfeito. O Jadson bem disse que esse fundamento da lógica, esses axiomas da nossa compreensão de mundo, eles devem responder todas as questões, mas a lógica humana, ela não responde muitas questões, ela deixa de fora muitas questões. Foi mais ou menos isso
que você disse, né, Yuri? Só para não correr o risco de eu cometer um espantalho aqui. Responde não só muitas, como a maioria das questões últimas da vida. E isso com o que eu quero dizer com lógica, né? Porque muita gente acha que o empirismo para mim é lógica. O empirismo para mim não é lógica. Não, Experiência é lógica. Só para não correr o risco de eu fazer um espantalho aqui com a fala. Então, como o tempo só falar um negócio aqui. Como o tempo é livre, para ninguém falar mais que o outro, a pessoa ela pode te interromper fazendo uma pergunta, você também interromper ela quando estiver falando. Só não toma muito tempo fazendo exposição. Fica à vontade. Perfeito. Então, não, foi só para garantir que eu não ia fazer um espantalho aqui, mas, assim, o Yuri bem disse que a base do conhecimento, ela precisa, por ser uma base, ela precisa ser forte o suficiente, né, para responder todas as questões. Só que olha que interessante, como o pressuposicionalista assume que essa base é Deus, mas é um fato que a gente não consegue responder todas as questões, né? Muitas questões cosmológicas, questões da própria experiência, questões, enfim, até mesmo sobre o que pensam outras mentes e tudo mais. Então, logo, o fundamento não é, assim, não acho tão coerente dizer que a lógica precisa, as bases lógicas precisam responder todas as questões, né? Porque o próprio pressuposicionalista há de concordar conosco que o pressuposicionalista, não consegue responder todas as questões, tanto quanto nós não respondemos todas as questões. Então, uma pergunta que eu faço a ti, Yuri, pergunta crítica, né, respeitosa, mas é uma pergunta crítica, se é verdade que a base do conhecimento, ela precisa ser forte o suficiente para dar conta de responder todas as questões da vida, mas é verdade também o pressuposicionalista de que essa base é fornecida por Deus, então por que a gente continua sem responder todas as coisas da vida? Então, eu disse que um primeiro princípio deve responder todas as questões últimas da vida, ok? Não, obviamente, todas as questões da vida. O pressuposicionalismo não vai responder que teu nome é Ari, por exemplo. Isso aí é uma experiência ordinária, tá? Ele deve responder as questões últimas da vida. Ética, o primeiro princípio deve responder, epistemologia, metafísica, e assim sucessivamente. Aqueles primeiros princípios que nos são mais necessários, né? Agora, os outros, não como primeiro princípios, mas os outros, vamos dizer assim, princípios menores, eles não são questões últimas da vida, são questões cotidianas da vida, né? Agora, o meu primeiro princípio, ele deve me dar base para que eu possa raciocinar e responder, então, essas questões, vamos dizer assim, periféricas, ok? Então, eu não sei como um clarkiano vai responder isso, nem como um vantiliano vai responder isso, mas eu, como adoto o ocasionalismo, respondo com o ocasionalismo à questão epistemológica. Agora, o que o outro responde, como o outro cristão responde, daí é problema dele, né? Então, por exemplo, o meu primeiro princípio, ele me fornece a capacidade de chegar na questão do ocasionalismo, fornece. A Bíblia diz que Deus, ele causa tudo. Então, eu posso pegar vários princípios, então ele causa conhecimento. Então, aí eu respondo porque toda noite eu durmo com a minha mulher. Eu sei que é a minha mulher, né? Por quê? Porque é uma questão que a Bíblia não responde diretamente. É uma questão cotidiana da vida. Então, para essa questão cotidiana da vida, existe, então, uma resposta epistemológica dentro da própria escritura, que é o ocasionalismo. Também, o escrituralista, na verdade, ele vai, que daí é o clarkiano, ele vai responder que essas são opiniões, né? Ou seja, agora dando a resposta final, seria basicamente assim, eu só preciso demonstrar que a minha visão de mundo é mais coerente que as outras. Eu não preciso demonstrar que ela responda às questões pormenores da vida, só que ela responda às questões últimas da vida. E eu concordo com ele. Se ela responder às questões últimas da vida, já é um princípio melhor que os outros. Então, para que os outros, né? Já excluo aqueles que não respondem. É isso aí. Perfeito. Aqui, eu concordo contigo, Yuri, que não são de questões ordinárias que você quis dizer, né? Por exemplo, eu não peço que ninguém adivinhe o que eu estou pensando e tudo mais. Mas são sobre essas questões mesmo que você bem colocou, metafísica, ética, epistemologia e etc.,
é que há uma divergência entre nós, seres humanos, entre os intelectuais, filósofos, entre os próprios pressuposicionalistas, tanto que há visões divergentes, há escolas divergentes em todos os âmbitos, né, em todos os redutos do intelecto, de modo que não parece ser o caso que essa resposta, que essa lógica está conseguindo obter êxito em responder dignamente, digamos assim, essas questões básicas, né, do conhecimento, de modo que há divergências profundas, né, há visões que são bastante conflitantes, algumas que, se colocadas juntas, são até contraditórias, né, então eu não vejo esse tipo de cenário otimista, né, no âmbito da lógica, no âmbito da epistemologia, da ética, enfim, no âmbito da metafísica e da própria ciência, eu não vejo uma convergência, né, de modo que esses princípios fundados, segundo o pressuposicionalismo, pelas escrituras e por Deus, na minha perspectiva, não estão levando, né, não estão conseguindo obter êxito em responder cabalmente essas questões que você colocou aí. Mas pode falar, pode comentar aí. Perfeito. Não, eu só gostaria de ressaltar, isso é uma coisa até simples, né? Uma divergência dentro de até do próprio cristianismo sobre uma questão, não significa que, por exemplo, o cara que proíbe comer carne de porco está certo, né, e eu que digo que isso não tem nada a ver, estou errado. Né? Se deve analisar o princípio primeiro, que é a escritura, para chegar a uma conclusão se aquilo está certo ou errado. Então, isso qualquer um ateu, por exemplo, vamos pegar um ateu cientificista, né? Ele vai atrás de respostas científicas para saber se o fulano ou ciclano está errado. Ele não vai simplesmente assumir que a visão de mundo dele é errada sem primeiro analisar cada questão, né, em particular. Então, o problema ele não é um problema exclusivamente do pressuposicionalista, é um problema de qualquer um que abraça uma visão de mundo, né? Ele deve analisar a sua visão de mundo e deve demonstrar que a sua visão de mundo é coerente. Esse é o meu papel aqui. Então, por exemplo, assim, até meu papel como teólogo ou filósofo cristão é explicar. Então, a pessoa pode vir com uma questão bíblica de aparente contradição e eu demonstrar que ela está equivocada. Esse é o meu papel, defender a fé cristã. Então, mas isso também é papel até do próprio, vamos dizer assim, filósofo cientificista, enfim, que pressupõe um princípio científico, defender a sua visão em prol de outro, enfim. Eu vou fazer um comentário breve, aí eu peço que o Yuri responda, mas como é livre aqui, é claro que ele pode me interromper, segundo a regra estabelecida pelo Jadson. Jadson, desculpa, Yuri, eu penso o seguinte, né, por que eu acho, uma das razões que eu acho, e aqui eu falo respeitosamente, mas de maneira crítica, tá? Por que eu acho que o pressuposicionalismo, ele é uma visão absurda pela seguinte razão. Uma das seguintes razões é o seguinte, se for falso a tese de que a lógica precisa de Deus, ou precisa ter pressuposto nas escrituras ou em Deus, se essa tese é falsa, então, de cara, evidentemente, o pressuposicionalismo é incoerente, e isso independe se Deus existe ou não, porque ele existindo ou não, eu posso ter lógica e pensar sem, enfim, necessariamente Deus. Então, se essa proposição, essa tese for falsa, evidentemente o pressuposicionalismo é falso. Contudo, se for verdadeiro, nós temos dois grandes problemas. Porque se for verdadeiro que a nossa lógica demanda Deus ou as escrituras, aí a gente subdivide em dois cenários. Um cenário em que Deus não existe. Se Deus não existir, aí nós temos uma contradição, né? Nós temos um paradoxo, né? Como é que é verdade uma coisa que está sendo só verdade se Deus existe, mas Deus não existe? Então é preciso que Deus exista e queira produzir essa lógica, claro. Então, o cenário onde o pressuposicionalismo faria sentido é um cenário onde a gente tenha a ciência ali, né, de alguma maneira já fundamentado, não por pressuposto, mas porque a gente chegou nessa fundamentação de que Deus existe e ele quer produzir a lógica, porque a gente não pode sondar a mente divina, né? Nós, seres humanos, não temos supondo que Deus existe, a gente não teria acredito eu, essa pretensão, assim, de achar que pode sondar as vontades de Deus, mesmo no âmbito das escrituras, né? Então, se Deus existe, para ser verdade
né, se for verdade essa tese pressuposicionalista, que a lógica demanda Deus, a gente tem que garantir que Deus exista e que Ele quer. Mas para a gente garantir que Deus exista e Ele quer, nós incorremos numa circularidade perfeita, porque, pensa bem, se é verdade se a gente quer assumir, quer dizer, né, não é que é verdade, mas se a gente quer assumir como verdade essa tese pressuposicionalista de que a lógica demanda Deus, então a gente precisa contar com a existência de um Deus que queira produzir isso, só que para a gente saber que esse Deus, ele quer produzir uma lógica coerente, a gente só pode saber disso se a gente tiver certeza que essa lógica é coerente, para a gente ver que ele está, de fato, produzindo uma lógica coerente. Então, nós temos uma circularidade, né? Pode falar. Posso te interromper? É que tu tá lidando comigo como se eu fosse um vantiliano, acredito, ou alguma outra linha pressuposicional, tá? Primeiro, eu não parto da existência de Deus para defender o escrituralismo, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu não parto, diferente do vantiliano, né? Tá? Pressupõe que, obviamente, vai pressupor, porque nasceu de novo, recebeu a fé de Deus. Dentro da teologia, a gente sabe disso. Mas eu estou analisando isso de uma maneira fria. Eu sou mais escrituralista, junguiano do que... Então, o que se pressupõe primeiro? Se pressupõe aquilo que eu falei antes, que um primeiro princípio, ele é improvável por natureza. Isso aí, o empirista, ele vai pressupor os sentidos. Ele não vai tentar provar os sentidos. Isso aí seria retroceder e nunca parar. E os positivistas lógicos já dizem que não precisa provar o primeiro princípio, ou seja, o empirismo. Então, qualquer pessoa que raciocine não vai precisar provar o seu primeiro princípio. Então, eu só pressuponho a escritura como primeiro princípio, ok? Então, diferente de um vantiliano, eu não preciso dizer que a lógica pressupõe a existência de Deus. Eu vou descobrir isso depois que eu analisar o meu primeiro princípio, que é a escritura. Então, eu descubro pela Bíblia que a lógica pressupõe a existência de Deus. Mas para defender a minha visão de mundo, eu não preciso partir disso aqui. Quem parte disso aqui é um vantiliano. O vantiliano, ele vai dizer, então, né, vai partir desse... Eu não parto desse axioma, eu simplesmente parto que o primeiro princípio é improvável, ponto. Né? Então, a escritura como primeiro princípio. E depois, se ele responde coerentemente as questões últimas da vida. Fim. Depois, se a lógica pressupõe ou não a existência de Deus, é outra história. Primeiro, eu respondo as questões últimas da vida. Entendeu? Agora, olha que interessante. Interrompi, não sei se tomei teu tempo. Mas olha que interessante, Yuri. Não, tem problema, aqui é para interromper mesmo. Olha que interessante. Se a gente pressupõe, né, vamos postular aqui que a lógica, né, ainda por si não é, né, a base última, os pressupostos convencionais da lógica, as leis lógicas, enfim, as regras inferenciais e tudo mais, ainda demandam dar um passo, né, ontologicamente para trás e convergir ali com as escrituras, né, a base de todo o nosso conhecimento. Mas, na minha perspectiva, se mantém a regra do que eu disse, segundo o qual é o seguinte, para você, Yuri, ter certeza, para nós, né, termos certeza, a gente está assumindo as escrituras como base, mas para a gente ter certeza que as escrituras, seja por qual via for, seja analisando o mérito das escrituras, como ela fala no coração do crente, seja por qual mérito for, pelo fato dela ser inspirada por Deus, um ser assumidamente perfeito, enfim, seja por que mérito for, mas se as escrituras de alguma maneira são os axiomas. Eu não vou entrar nem no mérito de que axioma é uma proposição analítica, que é uma sentença e tudo mais aqui. Eu vou entrar no mérito que você está querendo dizer que as escrituras são, de fato, a base ali, né? E enfim, para a gente pressupor que as escrituras têm que ser a base de todo o nosso entendimento, o caráter é circulado da seguinte maneira, né? Eu prometo ser breve aqui. Para eu ter certeza, se eu quero ser, de fato, né, alguém que de fato ali quer ser rigoroso ali na compreensão disso, né, do pressuposto último, para eu ter certeza que a Bíblia ela consegue de fato ser uma boa candidata de pressuposto, né, de base para o conhecimento, eu tenho que primeiro garantir que esse conhecimento produzido pela Bíblia, né, é um conhecimento fidedigno mesmo, né, ou seja, eu tenho que garantir que essa lógica ela é verdadeira, mas se eu já assumo que ela é verdadeira, aí eu faço essa circularidade, porque eu estou assumindo que ela é verdadeira,
porque eu já pressupus que ela só pode ser, né, pressuposta por algo que não sou eu. A Bíblia, por exemplo, né, como uma base, né, aquilo que está escrito na Bíblia, que fundamenta, né, ou seja, que é a base da ética, da moral e dos princípios lógicos e tudo mais, né? Então, a circularidade se opera na medida em que eu nunca vou ter certeza, partindo apenas disso, eu nunca vou ter certeza que a lógica é fiel, é fidedigna, né? Para eu, o que me dá certeza da lógica, dos pressupostos lógicos, você pode me interromper, o que me dá certeza dos pressupostos lógicos são as próprias bases lógicas mesmo, que é através delas que você tem certeza, inclusive, de que a Bíblia é inerrante, porque os princípios lógicos nos garantem regularidades no mundo, eles nos garantem, pelo menos a gente chega nas regularidades através de, por exemplo, a gente acredita que o princípio de identidade não falha, o princípio de não contradição, a Bíblia não pode estar certa e errada ao mesmo tempo, tudo precisa de um princípio de razão suficiente, então a Bíblia seria uma razão suficiente para a lógica, tudo, ou seja, a gente está utilizando a lógica que a gente acha perfeita, mas eu não posso achar que ela é perfeita por conta das escrituras. Eu tenho que achar por conta dela própria, porque é ela que está me garantindo. Se eu acho que é por conta das escrituras, tem um caráter circular. Porque como é que eu sei que o fato dela ser perfeita é as escrituras, se eu já se eu já estou, digamos assim, persuadido que elas são perfeitas? Se eu estou persuadido que a lógica é perfeita, eu não preciso mais das escrituras por hora. Ainda que as escrituras sejam o pressuposto e eu, Ari, esteja errado, mas eu não preciso por hora das escrituras, porque a própria lógica já está me garantindo isso, mas pode falar. Então, só falar uma coisa, Yuri. Acabou o tempo aqui, mas agora o Yuri só vai responder, se responde o Ari, tá? Fica à vontade para responder. Aí nós vamos pescar algumas perguntas, tá? E depois nós voltamos para a última rodada de perguntas e respostas. Fica à vontade. Sem problema. Então, Ari, assim, ó, em primeiro lugar, o primeiro princípio de uma causazão é necessariamente improvável. Por isso que não há circularidade. Se eu apelo para... É que nem a questão do empirismo, né? Então, eu não vejo essa circularidade. Outra coisa, eu já respondi aqui que a lógica, ela é autoevidente, tá? Eu não estou sendo vantiliano, estou dizendo para ti, não, porque a lógica tem que ser provada. A lógica, ela não precisa, ela é autoevidente, ela é uma verdade absoluta, as verdades lógicas fundamentais. A questão é que, pela filosofia, nós sabemos que as verdades lógicas, elas não respondem às questões últimas da vida, e por isso nós procuramos essa resposta. Senão não haveria nem necessidade de filosofar. Então, nós precisamos de um primeiro princípio que abarque dentro de si próprio esse princípio de lógica, também exista dentro dele, né? Tá? Por isso que um escrituralista, o clarkiano, ele não pode abraçar uma visão de mundo ou uma teologia que se contradiga, porque ele vai arrebentar a sua própria visão de mundo para alguém, um ateu, outra pessoa de outra visão de mundo. Então, pelo simples fato do primeiro princípio de uma causazão ser improvável, né? E já se assume que é assim. Já se assume que é assim no positivismo lógico, já se assume que é assim, se tu lê Aristóteles, ele já vai apelar para os sentidos, porque ele vê que é um absurdo ficar... Aristóteles, pelo menos, pensava... não como Platão, que partia dos universais, enfim, ele já partia do mundo sensual para a sua visão de mundo, então, mas existe essa necessidade na filosofia, e já se parte como um filósofo, como um primeiro princípio sendo improvável, né? Agora a questão final é se esse primeiro, isso aqui é importante, se esse primeiro princípio vai responder às questões últimas da vida, não vai se contradizer, né? Porque senão vai fazer a pessoa viver uma vida absurda, ou seja, não há um princípio que vá ser coerente com a vida da pessoa, mas é isso aí. Perfeito. Só para ver se eu entendi, eu peço a permissão do Jadson aqui, só por mais essa parte aqui, só para ver se eu entendi, porque eu conheço também essas outras visões, em que pese eu, às vezes, estar mais maturado numa ou noutra visão que chegou mais frequentemente até mim, né, do pressuposicionalismo. Mas o que eu quero dizer aqui também, eu compreendo o que você quer dizer, tudo bem, você assume que a lógica é autoevidente, né, ou seja, não a lógica em si, disciplina ou ferramental completo com seus axiomas já dados, mas você assume que as leis lógicas, por exemplo, elas são autoevidentes, não assume? Sim, óbvio, as leis lógicas são autoevidentes. Qualquer escrituralista vai assumir isso. Não, perfeito. O que eu quis dizer
e então de encontro mais ou menos ao que a sua perspectiva, né? Pelo menos eu acho que eu não violei aqui sua perspectiva. O que eu quis dizer vai de encontro também à sua perspectiva no seguinte sentido: para que dar um passo além, se a lógica, através das suas leis, das suas regras, já nos fundamenta, né, de uma maneira que elas nos mostram como uma base, né? Quando a gente olha para um axioma, ou quando a gente vê mesmo, tem uma intuição qualquer, uma bola vermelha na nossa frente, a aparência de uma bola vermelha, não a bola externa em si, o mundo externo, a realidade objetiva, mas aquela aparência, né? Ou seja, a gente pode falar de intuição também. Se aquilo já está dado como auto-evidente, como uma crença básica, simples, por que dar um passo além, né? Mas, enfim. Mas é aí que tá, mas aí eu respondi justamente porque isso não é o suficiente para responder as questões últimas da vida, entendeu? A filosofia, ela não parte das leis da lógica por si mesma, não tem como partir. Até o racionalista vai apelar para os universais platônicos ali, ou Descartes, né? Vai apelar para o cogito e vai tentar formular coisas dentro da sua, vamos dizer assim, dentro de verdades matemáticas universais, mas isso não vai ser o suficiente para ele responder as questões últimas da vida, como ética, etc., tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, ou a gente pula para os sentidos e se torna empirista, ou eu chamo de, né, enfim, ou a gente encara o empirismo, né, como ele é filosoficamente, para mim ele é falho, cai no problema da indução e outros problemas filosóficos, e a gente apela para um outro primeiro princípio, né? Só que daí o empirista vai dizer, não, mas o primeiro princípio, o empírico, ele é improvável, e já assume ele e segue em frente. Ok, faço isso com a Bíblia também, parabéns para ele. Faço isso com a Bíblia também, é um primeiro princípio improvável, e eu tenho a vantagem de que, ao contrário do empirismo, a Bíblia me dá normas éticas, a Bíblia me dá respostas soterológicas, a Bíblia me dá muitas outras respostas às questões últimas da vida, onde eu também posso assumir o mundo físico como real, né, porque a Bíblia assume. Então, mas é isso aí. Vamos partir, eu acho que, para as perguntas, não sei. Eu posso complementar aqui, Jackson? Como é que é? Você tem... O Yuri parece que permitiu aqui. Vou entrar no ponto das perguntas agora, Ari. Aí depois você comenta no final alguma coisa que você quer falar. Certinho. Peraí. Beleza, eu vou fazer a primeira pergunta e os dois vão ter 3 minutos para responder, né, de forma bem objetiva. Quais são as razões que você defende, Ari, que Deus não é razoável, né, a existência de Deus? Porque você é ateu, você não acredita. E eu quero saber do Yuri por que é razoável a crença em Deus para ele. 3 minutos para cada um. Você pode começar, Ari. Fica bom. Perfeito. Epistemologicamente, eu acho desnecessário e metafisicamente improvável, né? Eu não posso assumir uma postura radical e negar veementemente a existência de Deus, porque eu sou um ateu crítico, né? Então, assim, aí, em relação à proposição que nega enfaticamente a existência de Deus, eu suspendo o juízo em relação a ela. Portanto, eu acho improvável, dadas as considerações que eu tenho. Por exemplo, a mundivisão, a cosmovisão naturalista, ela tem mais méritos, virtudes, né? Ela consegue fazer algumas predições, e quando a gente olha para a realidade, parece que essas predições, parece que o mundo, tal como ele se nos apresenta, ele corresponde àquilo que a gente esperaria de um cenário naturalista, o Jackson. Então, quando eu olho para o mundo, ele tem acertos e erros, ele tem imperfeições, e as coisas ocorrem num processo lento e gradual, de gradual complexação, as coisas não surgem de uma maneira aparentemente miraculosas. Enfim, há muita dor, há sofrimento, mas há prazer também, há satisfação, há coisas absurdas, há incoerências, a gente está falando muito de coerência e lógica, né? Mas há também incoerências, coisas insondáveis, de modo que esse mundo, tal como ele se nos apresenta, ele parece ser mais uma resposta naturalista do que advinda daquilo que a gente esperaria de um cenário divino. Até porque de Deus não dá para a gente fazer predições, porque se Deus é assumidamente todo-poderoso e perfeito, qualquer cenário, né, qualquer cenário poderia ser o efeito de Deus. Então, como é que eu posso garantir que esse mundo se mostra como efeito de Deus, se de um Deus onipotente poderia advir qualquer cenário? Então, esse mundo ele não pode ser uma predição de Deus, mas ele pode ser, pelo menos em tese, uma predição naturalista, porque se o naturalismo existe, por incrível que pareça, a gente esperaria que o universo se comportasse do modo como se comporta.
com regras, sem magia e tudo mais. Esse 1 aqui significa que eu tenho mais 1 minuto? Isso, está quase terminando. 50 segundos, Eu achei pode falar. Desculpa. Enfim, então, finalizando é isso. O naturalismo, pelo menos, me permite fazer algumas predições daquilo que a gente acha de bom tom, observar se o universo corresponde a esse tipo de simplicidade naturalista e tudo mais, né? Mas, de uma causa divina perfeita, fica difícil saber se o nosso universo é um efeito dele, porque de uma causa divina perfeita, qualquer cenário de mundo poderia se dar. Beleza, o Ari demonstrou as razões porque ele não acredita em Deus, agora você demonstra suas razões acerca da existência de Deus. Yuri, pode comentar o que ele falou também, fica à vontade, 3 minutos. Perfeito. Então, como eu disse, né, o primeiro princípio deve responder às questões últimas da vida, e a revelação, ela responde a todas as questões últimas da vida, a mim. O naturalismo, para mim, não responde todas as questões últimas da vida. Ele pressupõe um princípio de universalidade da natureza, que as coisas se comportam sempre da mesma forma, como o Ari falou. Para mim, isso cai no problema da indução. Eu não posso repetir essa experiência ad infinito para saber que todas as coisas sempre vão se comportar sempre da mesma forma, etc, etc. Então, para mim, isso já não é algo que eu possa fundacionar a minha crença sem dar um salto lógico, né? Já a escritura sagrada, ela não tem esse problema da indução. São proposições ali, dadas por Deus, que respondem o que é certo e errado, não mata. O que é errado, não estupra. O que é certo, ama o teu próximo. Tá ali, tá claro, é ali, preto no branco, acabou, entendeu? E ela lida também com fenômenos sobrenaturais. Algumas pessoas podem dizer que nunca tiveram essa experiência, outras pessoas vão dizer, muitas pessoas vão dizer que tiveram experiências sobrenaturais. Então a Bíblia ela vai responder isso aí. Enquanto um naturalista vai dizer que o universo sempre se comporta da mesma forma, nunca vi água virar fogo, enfim, sei lá o que, mágica, né, como ele falou ali, muitas pessoas eu tive uma experiência. Então a Escritura responde essa questão desse outro viés aí, né? Mas isso não é o fundamento da minha crença, só estou rebatendo como um paralelo, assim, da cosmovisão cristã para o naturalismo. Como eu pressuponho que as coisas nem sempre se comportam da mesma forma, como ali Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, o fogo não queimou eles, né? Então, é a questão do milagre, né? Então, eu posso pressupor o milagre por causa do meu primeiro princípio. Mas, enfim, eu creio em Deus porque a Escritura, ela responde todas as questões últimas da vida, e como ela responde todas as questões últimas da vida, ela me ordena fazê-lo, e eu faço, né? Creio em Deus. E principalmente porque, segundo a própria Escritura, Deus é que me deu fé. Se ele não me desse fé, eu não iria crer, ele ia ter me feito para o inferno, ia ser um réprobo, né? Como eu sou calvinista, também creio na predestinação, então nada que eu faça, posso fazer eu não crer, né, em Deus. Então é isso aí. Beleza, agora 2 minutos para vocês responder o pessoal do chat. A primeira pergunta vai para o Ari, sobre a questão da evolução, né? Mostra, então, falando, né, como que o gene que tem informação da nadadeira virou mão e pé humano, como o gene que tem a informação do coração do peixe, que tem 2 câmeras, virou gene e faz surgir o coração com o pato. É aquela questão, né, aquela ideia que é proposto na teoria da evolução, que um candidato ali que acharam o fóssil Tiktaalik seria, né, um ancestral do ser humano e os seres humanos vieram dos peixes, né, a vida começou na água. Responde essa questão aí, Ari. Fica à vontade. Perfeito. Existem processos internos na transição, né, de espécies que a gente não pode garantir, a gente não pode sondar, né? E, especialmente eu, que sou da física e da filosofia, por essa razão também, né? Agora, é claro que eu posso me aventurar, tanto quanto vocês estudam, né, esses assuntos, enfim. E o que eu não posso assumir, Samuel e demais, é aquilo que a gente chama de apelo à ignorância, ou seja, na ausência de uma resposta contundente,
a gente apelar para forças extraordinárias ou para eventos extraordinários. E tem gente que ainda não aceita uma resposta parcial, porque a ciência, ela, exatamente porque eu assumo a visão naturalista, a ciência também é um produto naturalista, né? Então, ela é imperfeita. Ela tem verdades provisórias, aproximativas, probabilísticas, transitórias. Então, quando a gente, às vezes, ensaia uma resposta, às vezes, o outro lado não fica satisfeito com uma resposta parcial e quer uma resposta completa. Esse tipo de resposta integral a ciência não vai dar. Tanto quanto alguém que fala em nome de Deus também não vai conseguir dar respostas completas acerca de todos os assuntos, ou de qualquer um assunto, né? Então, enfim, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu acho que, por hora, eu posso responder dessa maneira. Obrigado, Ari. Agora para o Yuri, né? O Ander, ele é naturalista e ateu, ele pergunta para o Yuri como que ele mostra que as pressuposições, né, realmente... Não, deixa eu ler aqui corretamente. Pergunta para o Yuri como que ele mostra que pressupõe realmente a cosmovisão cristã, anulando as não cristãs. É porque, Yuri, segundo o pressuposicionalismo, assumindo o cristianismo como verdadeiro, todas as visões de mundo estão erradas, dada a existência de Deus, que há um só verdadeiro. Então, como você demonstra isso, né? Ele está perguntando. Como você mostra? Tá ligado meu áudio? Tá ligado? Tá com tempo. Sim, pode responder. Meu microfone tá com... Tá. Então, é que eu não estou enxergando aqui no microfone. Então, como eu disse, né? Eu simplesmente demonstro que a cosmovisão cristã é mais coerente, abraçando a cosmovisão cristã. Então, obviamente, todas as outras cosmovisões são falsas, né? Se o que Deus diz na Bíblia é verdade, se pressupõe isso, crendo ali na Escritura Sagrada, se pressupõe, então, que as outras, como a própria Bíblia ensina, estão erradas, né? Porque já assumi a Escritura como primeiro princípio. Como eu já assumi a Escritura como primeiro princípio, por meio dessa análise de coerência, então, ela já é o meu ponto de julgamento, de juízo das outras cosmovisões, então eu já excluo pela regra do terceiro excluído, pela lei da não contradição, que as outras estão erradas. Então, é assim que se faz. Beleza, eu estou procurando uma resposta aqui para o Ari. Você ainda tem 1 minuto, Yuri, se quiser comentar ainda. É isso, né? É uma questão de abraçar um primeiro princípio, né? Eu abracei o primeiro princípio. Ele respondeu todas as questões últimas da vida, né? Creio nele, porque conhecimento é crença verdadeira justificada, opinião verdadeira justificada, então, obviamente, as outras, por consequência lógica, estão erradas, né? Obrigado, Yuri. Pode responder o Alisson, ele é professor de filosofia também, Ari, fica à vontade. Em 2 minutos. Você pode ler a pergunta? Aqui para mim está pequenininho, mas eu posso ler também. Não, eu vou ler para você. Pergunta destinada ao Ari. Qual a sua justificação no que tange a inércia existencial? Talvez você defenda uma tese de assimetria. E qual é a sua metafísica da identidade? Edurantismo ou pendurantismo? Fica à vontade para responder. 2 minutos. Certo. A gente assume que, até assumindo o princípio segundo o qual do nada nada advém, do nada nada emerge, mas a gente sabe que existe a matéria, a gente sabe que existe, né, esse universo assumidamente material. Então, por abdução, que é um argumento pela melhor explicação, eu assumo como conclusão que a matéria simplesmente está aí, ela nunca foi criada. Né? Se eu assumo que a matéria foi... Eu já proibi ela de emergir do nada por esse princípio, né? E eu estou assumindo esse princípio não porque eu acredito nele de uma maneira fática, mas porque a gente gosta de assumir até nos debates teológicos, os próprios teólogos e apologistas assumem esse princípio. Então, se é verdade esse princípio, se ele é necessário e vale para todos os mundos possíveis, ou seja, nada advém do nada, mas a gente sabe que a matéria existe, então é melhor assumir que ela simplesmente está aí, né? E isso é respaldado por critérios empíricos, né? Ou seja, leis de conservação de massa, energia, movimento, né? É respaldado pela lógica, a gente consegue conceber, intuir que alguma coisa que se mantém por princípio de identidade e não contradição, e ela não deixa de ser
um triângulo, ele não pode ser ao mesmo tempo perfeitamente circular, ele pode ser duas coisas juntas, mas ele não vai conservar a forma originária, né, a sua perfeita forma geométrica originária, e isso vale para tudo. Então, se eu excluo a matéria, eu tenho que explicar, pelo princípio de razão suficiente, qual foi o derrotador que conseguiu derrotar a matéria e fazer ela sumir. Então, se não há um derrotador forte, e parece que intuitivamente não há, e na natureza a gente nunca viu a matéria sumindo ou surgindo, então é melhor a gente pressupor que a matéria simplesmente está aí, ela simplesmente não é derrotada, e ela não surge pelo princípio de que nada advém do nada, né? Se o nada imperasse, o que seria um absurdo também, porque o nada é nada, como é que o nada ia imperar? Mas vamos supor que fosse possível o nada imperando, né? Aquela velha pergunta, por que existe algo e não nada? E eu pudesse pensar no nada, ainda assim, por esse princípio de que do nada nada vem, eu até poderia pensar, a matéria não existe. Deu tempo, Ari. Não, bacana. Beleza, agora vamos entrar aqui para o último bloco, né? Eu combinei com o Yuri 1h20, mais ou menos, de live, já estamos chegando a 1h12. O Ari, Yuri, ele colocou a matéria como a causa necessária, né? Fundamenta a realidade, né? A existência. Você pode responder ele, com base na sua resposta, o Ari vai criar uma pergunta e vocês vão criar aqui o último bloco de debate. Tá bom? Okay. Responde ele, você tem 3 minutos. Fica à vontade. Assumindo a questão do problema da indução, tá? E o problema da afirmação do consequente, que o empirismo vai cair, ou toda análise empírica vai cair, como se pode fazer uma afirmação universal, partindo de particulares, de que a matéria ou sempre existiu, ou que a matéria advém da matéria, etc. Certo. Pode responder, nós não, 3 minutos. Como filósofos e como cientistas, a gente não pode responder exatamente se há uma proibição tácita da matéria emergir a partir de algum suposto nada, de algum suposto vazio, né? Mas a matéria existe, com seus problemas e, enfim, com suas lacunas, mas ela existe. E, aparentemente, ela não se desfaz. E mesmo que esse, aparentemente, seja empiricamente um processo indutivista, né, que advém da observação tácita de que nunca nada surgiu do nada ou se excluiu para o nada, digamos assim, é um indutivismo, mas o indutivismo, ele pelo menos é alguma coisa, né? Então, a gente tem aí um indício de que a matéria, ela tem ali uma espécie de inércia existencial. Do ponto de vista empírico, isso é um indício, não é uma prova. Mas do ponto de vista lógico, me parece ser quase uma prova, porque já que a matéria existe e eu não posso conceber coisas surgindo e se excluindo do nada, então eu só posso admitir que a matéria simplesmente está. E as outras incongruências do tipo eternidade temporal ou não, o Big Bang assume que o tempo e espaço surgem, né? Então não preciso me preocupar muito com anterioridade temporal, tudo mais outros problemas que acarretam a existência de uma matéria assumidamente contingentes, não são um problema tão grave para mim, porque eu não estou no nada, eu estou na matéria, e a matéria, ela está aí. E, intuitivamente, eu não concebo, pelo princípio de contradição e identidade, eu não concebo que coisas surjam ou sumam. E como a matéria está aí, ela nem surgiu e nem vai sumir no âmbito mais fundamental. No âmbito das partículas e reações, tudo bem, as coisas se desfazem, novos universos surgem, mas a matéria, num aspecto mais fundamental, eu assumo, não tenho certeza cabal, mas eu assumo que ela simplesmente está aí. E isso seria uma espécie de inércia existencial. Ok, Yuri, 3 minutos para comentar o que ele falou, fica à vontade. Então, tu tem bastante fé, né, cara? Então, porque tu assume, né, por pressupostos que não são universais, eu assumo isso, creio, beleza, não tem problema, todo mundo tem a sua crença, mas para mim é um salto lógico, né? Eu vou abraçar isso porque me parece mais já a proposta de partir de um primeiro princípio e dali, que ele é improvável, ou seja, não pode ser questionado, já é uma proposta que como é que eu vou te dizer assim, não preciso ficar em cima de, isso pode ser assim, pode, não matarás, Deus falou para não matar, não mata, como é que o mundo é, Deus falou para criar, então para mim, esse tipo de raciocínio, ele demanda muito mais crença, né? Muito mais, uma força intelectual gigantesca
para mim abraçar um salto lógico do que assumir uma cosmovisão ali que tenha, obviamente, vai responder as questões últimas da vida ali e pronto. Então, para mim, eu vejo um esforço intelectual, assim, não digo um esforço intelectual válido, mas fraco, assim, na sua conclusão lógica para abraçar uma coisa, né? Eu queria que tu comentasse isso, né? Comentasse, como é que eu vou te dizer? Vou abraçar isso porque isso aqui me parece o mais certo, mas o cristianismo, por mais que eu tenha, vamos dizer assim, umas respostas, porque os evidencialistas também dão respostas, né? Eu não abraço, né? Como é que, para mim, eu vou ser bem sincero, isso me parece preconceito. Eu vou abraçar o evidencialismo cético, né? E vou abandonar o evidencialismo. Eu não sou evidencialista, tá? Vou abandonar o evidencialismo cristão, porque eles pressupõem o cristianismo. Mas, poxa, eu estou dando vários saltos lógicos para isso, né? Se puder comentar. Certo. Antes de tudo, a matéria está dada. 3 minutos. Né? Agora, 3 minutos, pode falar? 3 minutos, pode ir. Deus, a assertividade das escrituras não estão dadas, né? Mas a matéria, né? Algum idealista pode até dizer, só existe ideias, isso não é matéria, tudo não importa, mas isso aqui, que não é Deus, ainda que seja só ideia, mas não é Deus, ele está dado. E não é só uma questão de aposta, é uma aposta forte. É porque a gente quer ser um pouco comedido, a gente quer ser um pouco crítico, né? Mas do ponto de vista da intuição, a gente, de fato, não consegue intuir coisas que desapareçam, coisas que violem as leis básicas da lógica, né? E coisas que simplesmente somem ou simplesmente aparecem do nada, violam esses preceitos básicos da lógica e da intuição. De modo que, se a matéria existe, do ponto de vista lógico e intuitivo, para nós, dado, né, do ponto de vista da intuição, que ela não foi criada de maneira absoluta e nem vai ser excluída, extinguida de maneira absoluta, né? Agora, uma coisa que eu posso perguntar para o Yuri é o seguinte, Yuri, pergunta crítica, tá bom? Tudo que eu faço aqui não é para levar para o pessoal, é debate crítico aqui. Você assume eu acredito que você assume que Deus é transcendente, no sentido de ser independente da matéria, portanto, ele não tem uma natureza material. Como dado que o efeito ele é proporcional à causa não só na experiência, mas também no intelecto, como você pode assumir, como é que você pode fazer essa ligação entre um ser que não é matéria em aspecto algum, produzindo, seja como uma causa temporal ou como uma causa ontológica, um ser que não é material produzindo a matéria, que é radicalmente de natureza distinta, né? Por mais poder que haja nessa entidade. Só isso mesmo. 3 minutos, Yuri, fica à vontade, está com a palavra. Perfeito. Deus é transcendente também imanente, ok? Tudo que é criado, a Escritura fala em Hebreus 11, as coisas que se veem foram feitas daquilo que não se vê, né? Do que é feito? Do arre. O que é o arre? É a própria palavra de Deus, ela é a estrutura da matéria. O próprio Logos divino, a palavra de Deus, é a estrutura da matéria. Então, não vejo como solucionar esse problema, esse encaixe, né? De maneira que a matéria, ela é causada por Deus, mas ela não é, como é que eu vou te dizer assim, algo que não tenha nada a ver com ele em sua natureza, ela recebe da palavra de Deus sua estrutura. Então ela tem como um fundamento em si própria a própria palavra de Deus, o próprio sopro da boca de Deus. A Bíblia fala nos Salmos que com o sopro dele, ele fez os céus e todos os seus exércitos, e que as coisas elas subsistem, ou seja, elas recebem existência da palavra de Deus. A estrutura ontológica, a base da matéria é imaterial, que é a própria, né, o que vem de Deus. Sendo a matéria a forma física que nós vemos as coisas, mas ela não é, vamos dizer assim, ela não tem em sua natureza mais profunda algo que vamos dizer, que não advenha de Deus, né? Como arque, como a base fundamental da sua estrutura. Pode responder, Yuri? Já? Tem 3 minutos, fica à vontade.
Não, certo, mas eu não reconheço que a matéria tem um aspecto imaterial, né? Eu não reconheço, eu admito que a matéria, ela, até por uma conservação, não só física, mas uma conservação lógica, ela é matéria. Só que quando a gente pensa em matéria, a gente não precisa pensar em algo palpável, como bolinhas de chumbo, né? Não é exatamente isso, é um sentido mais amplo de matéria, no sentido de que não há uma agência sobrenatural radicalmente transcendente à matéria. Quando a gente assume, o Yuri falou uma coisa aí que eu não sabia. Eu achava que ele tinha uma visão de transcendência total na natureza divina, mas ele disse que é um aspecto de Deus que é imanente. Faz assim, se eu estou correto. Correto, Yuri? Perfeito. Então, eu não sei se é daí que o Yuri vai afirmar que Deus tira como matéria-prima, né, para fazer o universo, ou que o universo, de alguma maneira, tem uma correlação com essa manifestação, entre aspas, material de Deus, porque esse Deus também é imanente, uma parte dele é matéria, no sentido que eu estou conceitualizando a matéria, né, no sentido mais amplo. Né, a matéria que é assumidamente, por vários teólogos, corruptível, ela é contingente, ela precisa de causa e tudo mais, tudo, mas a gente não resolve de maneira factual o problema, pelo menos à luz dos teólogos, o problema da regressão, né? Eu não preciso de regressão, eu não acredito que a gente precisa chegar no cenário de regressão, porque eu acho que a matéria ela tem as qualificações para interromper a regressão. Mas para um teólogo que acha que a matéria não tem, mas se Deus é material também, alguma coisa em Deus não interrompe a regressão. Mas, assim, para não correr o risco de fazer espantalho, Yuri, eu preciso que você esclareça melhor, para eu não ficar aqui falando uma visão que de repente não é a sua, tá bom? Posso falar? Não é que Deus seja material, é que a matéria tem como fundamento, tá, algo espiritual, ou seja, como ela é feita de algo espiritual, que é a palavra de Deus, entendeu? Que é algo que sai de Deus, tem a sua natureza espiritual, né? O sopro da boca de Deus. Mas então, o imanente, quando você disse imanente, era o quê? Só para eu entender mesmo. Não, essa é a maneira como Deus se relaciona com a criação, né? Então, isso é a imanência divina, ok? Embora Deus seja mas não é imanência na composição, não é imanência na sua natureza. Não há nada em Deus que é material, correto? Só para eu entender de fato mesmo. Nada em Deus que é material. Mas a maneira imanente como Deus se revela para a criação nos demonstra que a criação possui em si como fundamento, ou seja, a natureza possui um fundamento espiritual. A natureza material, ela não é simplesmente só algo como a gente analisa o material. Ela tem como ontologia, originalmente, algo espiritual, que é a palavra de Deus, que é a estrutura para que ela exista. Posso responder rapidinho? Como é que é? Vai lá, vai lá. Perfeito. Quando a gente vê uma bola rolando no chão e a gente chama aquele evento de efeito, a gente pressupõe que a causa daquele movimento deva ser proporcional àquele efeito. Se o efeito é movimento, a gente pressupõe que a causa, de alguma maneira, é um movimento também, né? De alguma maneira, há as propriedades, os poderes causais na causa, né? De maneira que, enfim, até para não violar o preceito de que do nada nada vem, alguma coisa, alguma razão suficiente causal há na causa, né? Já está contida na causa, né? Alguma, entre aspas, matéria-prima. Eu não posso admitir, eu não posso assumir que a origem do movimento de uma bola seja um concerto de sinfonia, ou então uma piada que alguém contou, de repente a bola foi e rolou. Eu vou assumir que foi um movimento que gerou outro movimento. Analogamente, e aqui eu já finalizo e passo a bola para o Yuri, analogamente eu não posso assumir que a matéria, o universo, tenha como sua causa, seja numa cadeia horizontal ou numa cadeia vertical, ontológica, né, onde causas e efeitos são concomitantes. Eu não posso assumir por mérito algum que um ser que não carrega de nenhuma maneira na sua natureza a matéria possa produzir matéria. Dito de outra maneira, eu não posso assumir que, por mais que você coloque como princípio, né, para tentar, de alguma maneira, validar essa proposição de que Deus cria as coisas do nada, de alguma maneira, dizendo que ele é onipotente, né? Mesmo com a cláusula chamada onipotência, isso não seria possível, porque a onipotência é a possibilidade, é a capacidade de fazer as coisas, as tarefas, todas as tarefas possíveis, e não as tarefas impossíveis, né? E eu simplesmente poderia também assumir que não existe onipotência nesse aspecto, né? Então, assim, eu não vejo, mas o Yuri pode falar aí como é possível o Deus com essas características e natureza que ele
postula Yuri, ser você a vai ter base agora... do universo material. Beleza, você tinha ainda 20 segundos, Ari, mas... Yuri, você tem 3 minutos para responder o Ari, aí nós vamos entrar nas considerações finais. Aí vai ter 6 minutos de considerações finais cada um, tá bom? Pode responder, Yuri, 3 minutos. Vou ser bem enxuto aqui. Então, essas questões, né, que ele levantou ali, elas pressupõem a uniformidade da natureza. A causa tem que ser X assim, sabe? Isso aí não é um problema para mim, que sou ocasionalista. Isso é problema para um teólogo tomista. Isso aí, para mim, não é problema filosófico nenhum. Eu sou um ocasionalista, então, as coisas são... A maneira como a gente vê a realidade são só descrições nossas, particulares. Para que a gente interprete a realidade, a gente precisa de um primeiro princípio universal, e aí, por isso, eu pressuponho a escritura sagrada. Então, diferente aí do tomista, que vai tentar te dar dezenas de explicações, né? E aí vai causar nesses problemas, vocês vão ficar debatendo essa questão. Não, para mim é bem simples. As coisas recebem de Deus a sua estrutura ontológica, as coisas materiais, elas recebem da palavra de Deus a sua estrutura ontológica. Não que Deus seja matéria, mas que a matéria recebe como fundamento algo espiritual. Então, é algo bem simples de entender, né? Acredito que essas outras questões filosóficas, elas adentram no problema de uma apologética empírica, como o tomismo. Ele vai tentar provar que Deus é a causa primeira, e vai tentar fazer aquela... Eu não faço isso, é desnecessário totalmente, porque eu estou analisando um primeiro axioma, que é a Bíblia, entendeu? Segundo lugar, o empirismo, para mim, ele cai em diversos... Ele não é resposta nenhuma, né? Porque uma bola não pode ser causada por uma sinfonia. Para mim, isso não é problema. A bola pode ser causada... mas isso é absurdo. Absurdo porque tu nunca viu. Tu pode ter visto um cisne branco só com 2 patas a vida inteira, mas como o Dave Ram falou, tu pode ver um cisne negro. E por que não um cisne negro com 3 patas? Um cisne negro que fale. Enfim, ou seja, para mim, o problema de indução não vale nada. E a questão da universalidade da natureza, né? Dos fenômenos naturais, né? Uma bola é sempre causada por algum movimento. Não sou Aristóteles, não sou tomista, e por isso esses problemas, para mim, infelizmente, são ridículos, né? Não é o Ari diretamente essa crítica. Eu acho que isso é um problema justamente para quem quer debater com o Ari com esse mesmo tipo de raciocínio, de pensamento, partindo do pressuposto empírico. Eu não parto, entende, Ari? Então não é que eu estou querendo ofender o Ari nem nada, estou só tentando demonstrar a distinção do pressuposicionalismo junguiano e escrituralista para esse tipo de apologética, né? Evidencialista, que tem o seu mérito, que é uma tentativa, não vou desmerecer, os caras estão tentando responder as questões, mas elas vão cair justamente nesse problema, daí vai ficar o Ari ali demonstrando, e realmente, dentro do que o Ari está respondendo, isso é um baita problema para eles, mas para mim, eu não vejo como problema. É isso aí. Beleza. Aí, agora você pode responder o Yuri e já entra as suas considerações finais. Você tem 6 minutos, tá bom? Vai lá. Certo. Olha, eu entendo o que o Yuri falou, mas a questão aqui não são só de fatos, né? Então, assim, David Hume não poderia me contestar nessa, porque é uma questão também de lógica, né? Quando eu falei de proporcionalidade entre efeito e causa, ou quando eu falei da impossibilidade de se intuir algo, né? Se autoderrotando, ou seja, algo que simplesmente some, ou uma coisa que adota uma forma diferente dela própria, tudo, né? Não é só uma coisa da materialidade, de uma coisa que advém de um conhecimento empírico processado por indutivismo. É uma questão de lógica também. Então, se a gente está falando de lógica, a gente está falando daquilo que é caro para o pressuposicionalista, né? Na verdade, todo o âmbito do conhecimento é caro para o pressuposicionalista, porque ele está pressupondo as escrituras. Então, eu estou falando de lógica também, né? E essa lógica, se é verdade o modelo pressuposicionalista, que ela é perfeita, porque vem de um Deus perfeito, essas nossas intuições lógicas são perfeitas. Então, essas concatenações que eu fiz aqui, para falar de matéria, por que ela conserva a sua existência, por que ela simplesmente não some ali de maneira absoluta, ou aparece, é uma questão também lógica e de intuição, né? Ou seja, tem a ver com as bases do nosso entendimento. Agora, para finalizar de vez, porque eu sei que eu ainda tenho um tempinho,
quando o Yuri fala que é preciso que a lógica consiga responder às questões básicas da existência, e ela dá conta de responder, e a Bíblia, ela consegue ser o fundamento, a lógica sozinha aí, deixando ela, por ela só, não é ainda o fundamento, eu já acho que, na verdade, é o oposto. É a lógica que está sendo fundamento para um pressuposicionalista, para ele garantir que a Bíblia, no sistema de mundo dele, é coerente, né? Para garantir que as escrituras são coerentes, ele está usando a lógica está sempre sendo o fundamento, e não há evidência alguma de que é preciso ir além disso, e a lógica não precisa responder tudo de maneira coerente, ela só precisa não ser desobedecida, principalmente seus princípios. Por exemplo, no mundo factual, pode ser que algumas pressuposições lógicas sejam desobedecidas, ou aparentemente desobedecidas. Tem, no âmbito da física teórica, alguns questionam aí se algumas leis lógicas não são desobedecidas no âmbito da mecânica quântica, né? Não vamos entrar nessa seara agora, né? Mas o fato é que a gente, pelo menos no macromundo, a gente não quer desobedecer as leis lógicas e a gente se dá por satisfeito nessa seara. A gente não precisa achar que a lógica é tão forte ao ponto de que, porque ela é perfeita do ponto de vista do seu formalismo, ela consiga tecer considerações sobre tudo. A lógica ela é perfeita, mas no formalismo interno dela, né? A lógica não é perfeita no sentido do seu alcance, do seu poder, né? Ela não é perfeita no sentido de poder extrapolar o domínio da formalidade e ir para o mundo externo, para o mundo da experiência, não. Às vezes, baseado na lógica, a gente pode encontrar surpresas, a gente pode ver coisas no mundo que, aparentemente, pelo menos, contradizem alguns princípios lógicos, alguns princípios inferenciais e tudo mais. Então, a força da lógica é uma força interna, mas a gente ainda assim adota que a lógica é assim como a matemática e tudo mais, né? A lógica e a matemática são bases ali aos quais a gente quer olhar para o mundo e a gente quer que eles, pelo menos, não violem esses preceitos da lógica e não violem também o aspecto quantitativo da matemática, né? As relações matemáticas. Então, a lógica ela não precisa ser, conforme o pressuposicionalista da linha do Yuri menciona, né? Ter esses poderes de responder tudo e tudo mais, e é por isso que a Bíblia é hierarquicamente superior. Não. A Bíblia também não consegue responder tudo, nem para o pressuposicionalista, muito menos para quem não é cristão, ou quem sequer é religioso e tudo mais. Agora, a lógica, ela responde mais do que a Bíblia, do que as Escrituras, analisando de maneira fria, né? Ela responde muito mais, e o mundo pode violar as Escrituras, mas não pode violar a lógica. Às vezes, uma coisa que foi o que o profeta previu que aconteceria, pode ser que não aconteça no mundo. O mundo pode violar, pode contradizer, de alguma maneira, o que está escrito ali nas Escrituras. Pode ser que nunca venha Jesus, a segunda vinda de Jesus. Mas me parece ser o caso que a lógica não pode ser contradita, portanto, a lógica ela tem mais força persuasiva, ela é mais axiomática do que as escrituras, né? Quando alguma coisa viola as leis lógicas, a gente pensa, nossa, esse cara deve estar fazendo uma mágica, não é possível. Mas quando alguma coisa viola as escrituras, as passagens das escrituras, sejam qual for, a gente não acha que tem uma mágica ali na nossa frente, não, porque o mundo, se ele violar as escrituras, isso é um problema para o cristão, não é um problema para o mundo e para os né, e para a parcela comum das pessoas que não fazem parte daquele sistema de mundo. Agora, a lógica não. A lógica ela é a base para toda forma de conhecimento, inclusive para você respaldar o conhecimento acerca das escrituras. Né? Então, a lógica, para mim, ela é um firme fundamento. Os axiomas lógicos, eles são fundamentos bons, bacana. Depois a gente discute se eles são, de fato, absolutos, mas para o mérito dessa discussão, a gente não precisa ir além. O mundo quando viola a lógica, a gente fica maluco, mas se o mundo violar os preceitos das escrituras, a gente aceita numa boa. É isso aí. Obrigado, Ari. Eu quero agradecer a sua participação aqui no canal. Foi um bom debate entre vocês dois. Eu estarei lendo aqui o superchat, aqui que enviaram, o Edson, ele é ateu. Deixa eu procurar aqui. E o Yuri, ele vai ter 6 minutos para as considerações dele. Disse assim, né, o Edson. Boa noite a todos. Para o Yuri, o Deus dele fez surgir as coisas do nada, mágica. 10ão para a rodada de café. Ô, Edson, obrigado aí pelo superchat ao canal. O Yuri vai responder, né, nesses 6 minutos que ele tem essa questão, se ele acredita em mágica. Fica à vontade, Yuri, você tem 6 minutos, tá bom? Ele pode ver o vídeo de novo, principalmente os 20 últimos minutos, eu vou dizer para ele de onde tudo surgiu ali, né?
não do nada, né? Enfim, mas vamos lá. Vai lá, fica à vontade. O importante de falar, justamente sobre o último comentário do Ari, é que se deve fazer uma distinção, eu estou fazendo isso desde o primeiro, entre o fundamento epistemológico e uma estrutura epistêmica. Né? Fundamento é uma coisa, estrutura é outra. Qual é o fundamento para mim conhecer uma proposição? Para mim conhecer uma coisa, um fundamento, uma proposição. Aquela proposição é o fundamento de eu ter conhecimento e, a partir dela, desdobrar o conhecimento. Já a estrutura é a maneira como eu raciocino em cima daquilo, né? Se eu for um cara com algum problema mental, eu não vou ter estrutura lógica, eu não vou ter estrutura mental para raciocinar em cima de alguma coisa, mas a estrutura, a lógica como, eu defendo a lógica como estrutura, né? De se avaliar um fundamento. Agora, não como primeiro princípio, como uma resposta final. Por quê? Porque a lógica precisa responder as questões últimas por necessidade, ela não consegue. Então, ela persiona, isso aí já na história da filosofia, desde Aristóteles, vai apelar para os sentidos, Platão para os universais, e assim vai. A lógica por si mesmo, ela não responde às questões últimas da vida. Isso aí é uma questão filosófica, existencial, uma questão necessária, humana. Por isso que o nosso amigo aí está falando de ciência, por isso que ele é astrofísico, porque ele tem esse anseio de responder as coisas. Eu acredito que seja por isso que ele escolheu esse caminho. Se não fosse um cara pelo menos curioso, ele não iria escolher esse caminho de filosofar. Então, nós precisamos de um primeiro princípio que responda às questões últimas da vida, e a lógica por si mesma não é. Está muito longe de responder melhor que a escritura, ou até melhor que qualquer outro princípio fundamental, né? A lógica por si mesma não pode. Ela não. Por que eu não devo esfaquear alguém? Porque não responde. Depois, você pode até ver em todas as críticas dele, da última crítica, né? A última crítica, o exemplo ali um exemplo empírico, né? Isso aí para poder questionar a minha cosmovisão. Mas não estou partindo de um princípio empírico, estou partindo de um primeiro princípio que independe de uma prova empírica, entende? Então, diferente de outro tipo de apologeta, eu não vou partir dos sentidos para demonstrar uma regra de causalidade, por exemplo, né? Então eu vejo uma superioridade no escrituralismo, na cosmovisão pressuposicional, justamente por aí. Agora, para as últimas considerações, eu quero convidar você a estudar mais. Não sei se eu posso fazer isso, Jadson. Convidar o pessoal. Estude mais questões filosóficas. Eu posso indicar alguns livros, se você quiser. Você pode entrar em contato comigo. Principalmente se você pegar ali Gordon Clark, Vincent Hume, você vai ter uma grande gama, e você vai ver que a maneira como eles respondem, como eles lidam com a questão do ceticismo, do naturalismo, enfim, do secularismo, é diferente do evidencialismo. Então, eu aconselho você que está aí assistindo o debate a estudar isso. Até você que discorda, né, para ter uma crítica cada vez mais eficaz. Eu gostaria muito agora, depois de dar uma olhada nos outros debates do Ari. Eu achei um cara bem respeitoso, um cara que realmente sabe do que fala, né? Então, eu gostaria de ver os outros debates ali para ver, não sei se ele já debateu com outros pressuposicionalistas, né? Até para ver que linha que esses caras estavam defendendo, né? Que tipo de pressuposicionalismo eles estavam defendendo, né? Mas acredito que pela nossa conversa aqui, que eles iam para um lado mais antiliano de pressuposicionalismo. Acredito. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Valeu, Yuri. De fato, o Van Til, ele até acreditava em argumentos racionais para provar a existência de Deus, né? Então, é totalmente diferente de Gordon Clark. Mas, galera, muito obrigado, né? Foi um debate de alto nível, cada um colocou aí a sua cosmovisão sobre a mesa, e como eu falo sempre no final das lives, siga aquilo que você achou mais coerente, né? E como cristão, eu peço que Deus abençoe a cada um que assistiu essa live, e até a próxima live e até o próximo debate, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, galera. Abraço.